ajudar a empresa de vocês a simplificar a gestão de documentos e processos de negócio. E é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, focando o conceito na era Cloud Computing. Brasil é um país continental. Nós temos mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 26 estados, mais de 5 mil municípios, e os pontos de venda acabam alcançando cada parte desse nosso país. Todas as propostas que precisam ser analisadas, que precisam ser captadas, que hoje normalmente são captadas em documentos, acabam tendo que ser transferidas para uma central ou numa parte dividida em regionais ou dividida numa única central para que sejam analisadas. Esse processo todo pode chegar a demorar até 20 dias. É muito tempo. Focado nesse aspecto, nós temos algumas coisas a levar em consideração. Para fazer análise baseada em papel, e se a gente for levar em consideração que esse tempo todo precisa ser colocado dentro do nosso processo, nós temos aqui custos. Custos envolvidos em transporte e em tempo. E custo é como unha, tem que cortar sempre. Outro ponto importante é que a gente precisa melhorar os processos. Então, se eu tenho que gastar um tempo enorme para fazer análise de uma determinada operação, essa operação, muitas vezes, ou eu assumo risco e efetivo a operação sem antes analisar todo o contexto, ou eu gasto um tempo muito grande para que essa operação seja realizada. Outro ponto importante é que, quando a gente parte para um processo manual, nós não temos um processo padronizado. Cada região, cada parte do nosso país acaba tendo, culturalmente, pessoas que trabalham de forma diferente. Dentro da mesma empresa, no mesmo setor, as pessoas trabalham de forma diferente. Se nós deixarmos para que as pessoas conduzam o processo, cada pessoa vai conduzir o processo à sua maneira. E aí nós perdemos, de novo, eficiência. É importante que a gente tente colocar esses processos dentro de uma padronização. Principalmente para que a gente possa ter indicadores e para que esses indicadores possam servir para gestão. Quando nós temos a captura de documentos feita em papel, tem que circular em papel, a análise toda feita em papel, o processo é não totalmente padronizado, nós temos, além do custo, suscetível a falhas. Um processo que está suscetível a falhas. E esse é um ponto importante que a gente precisa trabalhar para suprir, para passar esse ponto de dificuldade. A nossa proposta é trabalhar na era digital. Bom, primeiro ponto, o que nós podemos fazer? Todo e qualquer documento, trabalhamos no formato digital. Tem um documento pessoal, uma proposta, digitaliza na hora. Capturamos esse documento exatamente no momento onde ele é produzido. Podemos devolver os documentos pessoais e não criar nenhuma cópia, a menos aqueles documentos que o governo ainda exija. Infelizmente, a nossa última lei tratava exatamente da autorização de poder jogar fora todos os documentos, ela ficou pendente de um pontinho, que é garantir que o processo da criação desse documento na hora da digitalização seja confiável. Então, utilizando o certificado digital, a proposta da lei era que eu poderia jogar o documento sem nenhum questionamento. Falta esse pedacinho para ultrapassar, mas a gente já passou bastante. De qualquer forma, esse documento capturado na ponta é fundamental para que a gente possa acelerar o processo. Falando de processo, quando nós partimos para a área digital, é importante que eu conheça os meus processos, que eu saiba exatamente cada uma das etapas que o meu processo precisa seguir. Isso é importante porque, se eu sei exatamente como ele deve ser realizado, cada uma das etapas, quem deve passar por ela, qual é o robô que deve ser estimulado para capturar a informação, eu tenho o controle desse processo. Então, a primeira coisa a fazer é fazer um mapeamento bastante preciso de cada um desses processos. E depois desse mapeamento, nós trazemos essa informação para dentro do software.
que justamente vai conduzir com que a operação seja, na verdade, executada dentro das regras que a empresa pediu. Esse ponto é fundamental para que a gente possa ter controle total de todas as informações que são colocadas, para que eu possa fazer a gestão de qual tarefa está sendo executada, por quem, em que momento. Outro ponto importante é buscar informações nos drives, nos birôs de informação. Se eu preciso saber se uma pessoa está negativada, se tem um débito ou informações cadastrais, é importante que a gente já estimule essa busca e capture essa informação. Veja, se eu tenho um documento, eu consigo extrair os dados do documento, pai, mãe e assim por diante, busco a informação no birô e comparo automaticamente, eu tenho uma vantagem muito grande de acelerar o processo de análise. Meu cliente está na loja, eu já estou fazendo isso automaticamente, e dependendo das regras de negócio, eu posso fazer o desvio, já negativando na loja, ou então passando por um processo de análise, se for o caso. Outro ponto importante é que essas informações, documentos, dados e assim por diante, fiquem guardadas num ambiente seguro. Por quê? Depois do processo concluído, é importante que esse ambiente possa ser utilizado para pesquisa, para análise, para compliance. Fraudes, elas podem ser cometidas de diversas formas, inclusive dentro da própria empresa. Se eu souber que tem algum indício, eu posso buscar alguns parâmetros e começar a rastrear naquela loja, naquela região, características específicas. Deixa eu dar uma olhada como é que aconteceu. E lá vai estar registrado o documento apresentado, qual foi a operação que foi realizada, quem autorizou, e assim por diante. E aí eu posso buscar e corrigir esse processo. Portanto, juntar imagens, processos, toda a parte de integração com os dados de birôs e mantê-los todos num repositório confiável é parte de uma solução digital. Bom, como é que a gente faz isso? O primeiro ponto é a internet. A internet, ela foi criada no final dos anos 60, começo dos anos 70, e o propósito dela era militar, de forma, a ideia era juntar laboratórios e cientistas e faculdades para que pudessem trabalhar juntos num único projeto. Então, esses laboratórios estavam distribuídos ao redor geograficamente distribuídos, não estavam juntos, precisavam trocar informações, muita informação, de forma segura. E então, o propósito da internet foi criado aqui. De lá para cá, evoluiu demais. Muito, muito, muito. A internet começa a ser usada, foi amplamente usada, é hoje amplamente utilizada para diversas coisas. A gente tem nosso site de relacionamento, notícias. Eu não leio jornal no papel. Saudosistas ainda gostam do papel, eu prefiro no tablet. É mais rápido, não suja a mão e assim por diante. Essas informações, elas trafegam dentro de uma rede e tem um componente adicional, o Cloud Computing. O Cloud Computing hoje ganhou muito destaque, mas ele já é nosso velho conhecido. Há muitos anos a gente já depositava os nossos e-mails lá. Preciso contratar um provedor de acesso para colocar minha página, meus e-mails. Cloud Computing. Hoje, nós estamos colocando operações de negócio num ambiente desse, porque hoje nós temos segurança. Nós temos a velocidade na internet. Eu entendo que o Brasil é muito grande e nós não temos a mesma disponibilidade em todos os pontos. Mas isto é um problema, ainda bem que é um problema, porque pode ser resolvido. E a gente vai alcançar a solução dele em breve. Bom, voltando. Todas as empresas trabalham debaixo de um determinado processo. Não existe empresa no mundo que não tenha uma operação debaixo de processo. E provavelmente todas as operações circulam com informações adicionais, das quais documentos fazem base para tomar decisão. Portanto, isso é fundamental. Saber mapear exatamente o nosso processo, fazer com que eles fluam
no menor caminho crítico, com as informações corretas, é fundamental. Bom, o que uma solução se propõe? Primeiro ponto, capturar toda e qualquer informação na ponta, inclusive documentos em papel, já digitalizado neste momento. A partir deste momento, ele já está aderente, já está integrado dentro de um processo de negócio, dentro de uma solução que consegue mapear exatamente a hora e o minuto que esse documento foi criado. Já sei que tem uma operação rolando. Esses documentos e informações vão para um data center, onde tem a outra camada de software que começa a executar as rotinas automáticas. Vai buscar informação nos birôs de acesso, nos birôs de informação. Faz a execução de regras para analisar se eu vou seguir adiante ou não. Toma a decisão. Dependendo de uma determinada regra, eu posso desviar essa informação para um grupo de pessoas que vão analisar esse documento. Podem, essas pessoas, com base nas informações que já tenham cadastradas, em documentos de operações passadas, possam comparar que documento foi apresentado no crédito que foi concedido há 2, 3 meses. O documento é o mesmo? Existiu alguma fraude? Não existiu. Tem alguma desconfiança? E esse processo todo seguindo de acordo com o software e não de acordo com a vontade das pessoas. E o software conduz, faça isso e você tem tantos minutos para executar. Faça aquilo, desvie para este lado, desvie para o outro lado. E nesse momento a gente consegue viabilizar o cliente na ponta, aguardando a resposta. Em questão de minutos, você tem uma operação garantida e fechada de acordo com o nível de risco que a empresa quer adotar. Qual o valor agregado de um projeto como esse? Primeiro, acelerar todo o processo. Segundo, aproximar pessoas, funcionários e clientes que precisam compartilhar a informação dentro de um processo de negócio. Esse é o valor agregado. Nós conseguimos acelerar o tempo que se demora para fechar o negócio, lastrear essa informação com documentos, fazer com que essa informação seja validada onde ela precisa ser validada e que a decisão a ser tomada é a decisão que a empresa quer que seja tomada. Bom, benefícios. Um deles é acabar com o papel. Acabar com o papel, para quem tem operações muito grandes, é absolutamente fundamental. Para quem tem operações menores, acabar com o papel pode não ser um problema em si, mas o tempo que eu levo para operar com o papel é complicado. Se eu tiver que tirar o papel daqui e levar para outro canto da sala, eu deixei meu posto para levar o papel do outro canto da sala. Isso custa. Se eu fizer isso aqui uma vez por dia, tudo bem. Se eu fizer 10 vezes, 100 vezes. E se o outro canto da sala for o outro lado do país? Esse ponto é extremamente importante. Outro item que a gente tem que colocar é a formalização totalmente feita por imagem. Dependendo do tipo de documento que a gente vai analisar, as informações que estão dentro da imagem eu consigo extrair. Então não preciso nem digitar. Eu posso validar. Então nós conseguimos acelerar o processo, eliminando o trabalho manual. A integração com os sistemas legados é absolutamente fundamental. Extrair informação dos birôs, extrair informação da tela é importante, mas se nós não colocarmos isso, a integração toda, eu não chegar aos seus sistemas legados, ficou faltando uma perna. Então essa integração é fundamental que exista. Outro ponto de benefício é justamente a parte logística, cortar custos com logística. Um ponto muito importante é a parte de segurança. Saber que eu estou executando uma operação exatamente como eu quero, não importa onde eu esteja, é importante. Mas também é importante eu ter informação para depois fazer uma análise, uma trilha de auditoria, descobrir quem é que fez e como fez, descobrir determinadas situações que podem ser melhoradas para reduzir tempo ou para aumentar a segurança. E tudo isso dentro de um ambiente
que fique no ar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Bom, era isso que eu tinha para colocar.